Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Olá para você das nossas redes sociais, do nosso Facebook Rádio Costa Oeste, Instagram, para você que nos acompanha a partir de agora também na Rádio Costa Oeste 106,5. Eu tenho o prazer de receber mais uma vez o Dr. Davi Bongiolo Matos, ele que é o cardiologista do Hospital Madre de Diu, que leva o nome aqui do nosso momento, do nosso quadro Momento Madre de Diu. Doutor, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao nosso espaço. Obrigado, David. Obrigado, amigos da Rádio Costa Oeste. É sempre um prazer. E agora vindo dessa vez para falar um pouquinho da minha área, né? A gente sair um pouquinho da área administrativa ali do hospital e falar um pouquinho com o nosso público aí de um assunto que eu acho que é bem pertinente, é algo que causa bastante preocupação em todo mundo, que é a hipertensão arterial, né? Doutor, hoje então, antecipando aqui para o nosso telespectador ouvinte, o nosso assunto é hipertensão arterial. Eu já te pergunto então, quais são os sintomas? David, isso é bem controverso. A gente sabe que a doença de hipertensão arterial sistêmica, ela não costuma dar sintomas não, né? Então existe muito mito aí, inclusive se você for colocar no Google hoje, né, o pessoal faz essa prática, botar lá sintomas de hipertensão arterial, vai aparecer um monte de coisa lá, né? Dor na nuca, enfim. Mas, de fato, não existe muitos sintomas de uma hipertensão arterial. O que existe, sim, são sintomas de quando a gente já está em uma urgência ou emergência hipertensiva, que aí a gente já está apresentando lesão de órgão-alvo, seja isso infarto, derrame, uma cegueira, que a gente pode chamar aí de os mais técnicos. Então, aí sim a gente vai apresentar sintomas que são relacionados a isso. Mas sintomas agudos, minha pressão está alta, eu estou sentindo tal coisa, não tem muita relação. O que acontece muito, David, é o seguinte, eu estou com dor na nuca, eu estou com, seja onde for essa dor, eu imagino que isso pode ser de pressão alta, eu vou lá e vou aferir a minha pressão e ela está alta. Então eu associo que aquela dor que eu estava sentindo, o responsável daquela dor é o aumento da pressão, mas na verdade não é. A nossa pressão arterial, ela é bem dinâmica. Então, são vários fatores que vão fazer com que eu oscile a minha pressão ao longo do dia, seja ela mais baixa, seja ela mais alta. A dor, a preocupação, a angústia, isso são fatores que vão fazer a pressão arterial aumentar, mas não é a pressão alta que vai te causar dor, angústia. Então, assim, é um fator de associação equivocado quando a gente acha que é a pressão alta que está causando aqueles sintomas na gente. Não é. Eu falo muito para os pacientes que me procuram, quando eu estou com uma dor na nuca e eu vou lá, vou medir a pressão e a minha pressão está alta. Tentar sempre antes fazer alguma coisa para melhorar a sua dor, antes de você querer ir lá e tomar mais um remédio para pressão, mais dois, como eu vejo muita gente fazendo. Tenta tomar um analgésico, né? Alguma coisa assim, a dor vai aliviar, vai lá e afere de novo e vê como é que está a pressão. Então, assim, de fato, não existe muito isso de sintomas de pressão alta. O que existe são sintomas de emergências hipertensivas, que é um cenário totalmente diferente, a gente está falando disso, de uma emergência médica, né? E chega uma pergunta aqui agora da Zona Rural, inclusive a gente deixa aqui o espaço, o vídeo aqui embaixo nos comentários, você pode deixar a sua pergunta relacionada a esse tema e a outros também, sugestões para os próximos episódios do nosso Momento Madre de Diu, e essa pergunta vem da área rural. O Edeilson quer saber quais são as causas da hipertensão arterial. A hipertensão arterial ela é uma doença de causa multifatorial. Então não existe uma causa específica que vai me levar a ter hipertensão. A gente pode citar várias, a gente pode citar aí as mais comuns, que ao meu ver são os malefícios da vida moderna que estão trazendo, que é o sedentarismo, a má alimentação, né? Então a gente anda muito corrido, a gente não tem tempo para se exercitar, para comer bem, o estresse, né? Então essa velocidade de informação, a velocidade que você tem que responder aos questionamentos, aos assuntos, está gerando um estresse absurdo, né? Hoje a gente
acontece alguma coisa lá na Ucrânia, a gente sabe, talvez 2, 3 segundos depois a gente já está sabendo aqui. Então, o estilo de vida moderno é uma das maiores causas do desenvolvimento de pressão arterial alta, né? E a gente também tem fatores genéticos que estão incluídos, né? Então, basicamente isso, a gente tem os fatores genéticos e os fatores externos, né? Que é como a gente leva a nossa vida. Doutor, responde pra gente como a hipertensão arterial ela é diagnosticada. Teoricamente, se a gente for buscar a literatura, David, existem algumas formas da gente fazer esse diagnóstico. Existe uma forma da gente ter um diagnóstico teórico de hipertensão arterial com medidas isoladas, né? Existe lá, então, uma medida que gira em torno de 190 de pressão sistólica, que, teoricamente, se a gente vê isso, a gente já está apto a dizer que a pessoa tem hipertensão arterial. A experiência mostra que não é bem assim, né? Eu tenho, por exemplo, pacientes que chegam no consultório com pressão aí de 20 por 12, e a gente vai fazendo outros métodos diagnósticos que eu vou falar logo em seguida, e a gente vê que essa pessoa não tem doença de hipertensão arterial. Então, assim, essa questão de aferição isolada, apesar dela existir, essa definição, né, constar nas nossas diretrizes, eu questiono um pouquinho justamente pela vivência. Agora, a forma mais concreta de a gente fazer esse diagnóstico é através das avaliações seriadas de pressão. A gente tem duas formas, basicamente. A gente chama de MRPA, que é a avaliação residencial da pressão arterial, muito comum em postos de saúde, dentro dos consultórios da cardiologia, que a gente entrega, então, uma fichinha para o paciente, onde ele vai fazendo a autoaferição, né? O paciente, às vezes, tem um aparelho em casa. Obviamente que a gente precisa saber se esse aparelho está calibrado, então é sempre interessante levar o aparelho numa central de saúde, seja no próprio cardiologista, para ele aferir com o aparelho dele, depois o paciente aferir com o dele, ou seja, em qualquer outro lugar. Mas primeiro a gente precisa saber se esse aparelho do paciente está calibrado. Então ele vai fazer aferições seriadas em casa, vai anotar num papel, e aí existe lá alguns números mágicos, né? Segundo as nossas últimas diretrizes, uma média dessas pressões acima de 135 por 85, a gente já está apto a começar a tratá-lo como um paciente hipertenso. Existe um outro método que é um tanto quanto mais rápido, mas também pode ser um pouco desconfortável, que é o mapa 24 horas. O mapa ele consiste em a gente instalar um aparelho no paciente, ele vai para casa, vai ficar exatamente isso, 24 horas com esse aparelho aferindo pressão. O ideal é que essa pressão seja aferida a cada 10 minutos no período de vigília, enquanto a gente está acordado, e a cada 30 ou 20 minutos no período de sono. A gente vai fazer uma média de todas as pressões que foram aferidas de forma válida, e se essa média estiver acima de 130 por 80, a gente também está de frente a uma doença de hipertensão arterial. Esses dados que eu falo são os dados referentes às nossas últimas diretrizes, tá? de diagnóstico de hipertensão arterial. Então, é muito bom essa pergunta, porque a gente tem muitos casos de pessoas que estão em casa, começam com uma angústia, um ardor no peito, com dor na nuca, vão lá, medem a pressão, essa pressão está nas alturas, o paciente vai para o pronto-socorro, chega no pronto-socorro, e lá ele recebe um diagnóstico prévio, muitas vezes equivocado, de que aquele paciente sofre da doença de hipertensão arterial e já sai com tratamento prescrito. Isso não é de um todo saudável para o paciente. Um tratamento para hipertensão arterial de forma equivocada, para um paciente que não sofre de hipertensão, a gente vai causar problema para esse paciente. Esse paciente vai começar a tomar o remédio, vai começar a ficar com a sua pressão baixa, só que geralmente a gente não mede a pressão quando a gente está com sintomas relacionados à pressão baixa. A gente quer medir quando a gente está desconfortável, angustiado. Aí a gente quer medir, ela sempre vai estar alta. Então, voltando lá, o paciente recebeu um medicamento de forma equivocada, começou a tomar, daqui a pouco ele começa a se sentir meio mole, meio fraco, com tontura. Esse paciente vai levantar da cama, levantar de uma cadeira, ele sai meio cambaleando. Isso gera outros problemas, David, que eu recebo muito. Aí o paciente chega, não, eu sofro de pressão arterial alta e labirintite. Isso me chega a me dar gastura até, porque assim, essa tontura que a gente tem, quando a gente está sentado e levanta,
quando a gente vai baixar e levanta, que às vezes chega até a escurecer um pouquinho a visão, isso não é labirintite, né? Então a gente passa aí por vários erros. Primeiro, um equívoco de diagnóstico de hipertensão arterial, só porque estava com uma pressão alta, levou a um tratamento de hipertensão arterial equivocado, que levou a sintomas indesejados como a tontura, recebeu um diagnóstico errado de labirintite e não só o diagnóstico, recebeu um tratamento também para essa labirintite. Então, é uma cascata de equívocos que depois, lá na frente, quando chega para a gente, é difícil da gente desmistificar isso, né? Então, é importante eu salientar isso de que picos de pressão alta não são suficientes para dizer que a gente sofre da doença de pressão alta. E como é que a gente pode ter a definição de que a hipertensão arterial pode ser tratada? A gente precisa primeiro ter o diagnóstico da hipertensão arterial. Como eu falei, a gente tem vários motivos que podem fazer com que a nossa pressão altere e isso ser fisiológico. Quando a gente usa o termo fisiológico, quer dizer assim, é esperado que o nosso corpo reaja de tal forma. Então, primeiro, a gente precisa ter o diagnóstico preciso de hipertensão arterial. Feito isso, a gente vai para o tratamento. Esse tratamento, ele consiste não só em tratamento medicamentoso. A doença de hipertensão arterial é uma doença crônica que não tem cura. Então, a gente não vai usar igual uma infecção bacteriana, que a gente toma um antibiótico por um determinado tempo e a gente está curado daquilo. Hipertensão não é assim. Então, a gente precisa ter o controle. Por quanto tempo é esse controle? Assim, até o tempo, eu tenho um professor que dizia para mim e para os pacientes, né? Esse remédio você vai ter que tomar assim, você morreu, 2 dias depois você tem que continuar tomando ele, ou seja, para dizer que você vai ter que manter o tratamento pro resto da vida. Então o tratamento ele consiste em remédio sim, mas principalmente em modificação de estilo de vida. Então eu vou precisar ter uma dieta balanceada, menos sal, muita água, atividade física é fundamental, né? Então são alguns aspectos do tratamento que a gente precisa encarar de frente. O que a gente percebe muitas vezes é pessoas muito preocupadas com a doença de pressão arterial, mas pouco ativas para realmente mudar o estilo de vida e agir de acordo com a doença que ele tem, né? Então a preocupação excessiva sem a ação leva à piora, porque além de eu estar doente, com pressão alta, eu estou ainda preocupado demais em relação àquilo, então eu estou gerando um outro problema em cima, né? Então a atitude tem que ser sempre assim, eu tenho uma doença, ok, é preocupante? É, mas vamos tratá-la do jeito que ela tem que ser tratada, né? E eu queria tirar uma dúvida da Lourdes, ela é da área central e ela está te perguntando se a hipertensão arterial ela pode ser hereditária. Existe essa possibilidade? E aí, de repente, se já agregado à tua resposta, perdão, eu queria que você já deixasse aqui um alerta e a tua consideração final a respeito desse nosso tema de hoje. Ela pode sim ser hereditária, né? Inclusive, e não somente hereditária. Eu posso assim não vir de famílias de hipertensos e desenvolver minha hipertensão. Tudo na nossa vida ela tem fatores genéticos e fatores externos. É o tal do fenótipo e o genótipo. Não necessariamente o que eu tenho de gene vai ser expressado. E não necessariamente o que eu não tenho de gene, ele nunca vai acontecer. Então, sim, ela pode ser hereditária, mas isso não quer dizer que eu vou necessariamente ser hipertenso porque meus pais são, meus irmãos são. Então, é uma resposta que sim, ela pode ser hereditária, sim. Esse foi o nosso Momento Madre de Dil. Muito obrigado, doutor Davi Bongiolo Matos, ele que atende no Hospital Madre de Dil. Mais uma vez contribuindo com a gente, é a tua segunda participação. E como eu disse, ficaram algumas perguntas de alguns ouvintes aqui, mas o doutor está sempre disponível para estar nos respondendo. E leva o nosso abraço para toda a equipe lá do Hospital Madre de Dil. Valeu, David, agradeço. E fica aí também o convite, o pessoal ficou com alguma dúvida, mandar para vocês, mandar para mim direto ali nas redes sociais. Eu vou estar procurando também responder, se não pessoalmente, a gente faz alguns outros vídeos para isso. Fica sempre o meu agradecimento aí a ti, a toda a equipe aí da Rádio Costa Oeste e aos parceiros aí que estão nos ouvindo e assistindo. Para mais conteúdos como esse, você já sabe, é só continuar antenado, curtindo, comentando, compartilhando nossas publicações. A nossa rede aliás, o nosso Facebook é Rádio Costa Oeste, a nossa página oficial, e também tem o nosso YouTube, o nosso Instagram, e você continua sempre bem informado acessando o Costa Oeste News. Até a próxima!